Olá, boa tarde. Estamos começando aquele nossos encontros de terças-feiras. Opa, até engasguei, emocionada. A gente espera ansiosa a terça-feira chegar para estar aqui com você no nosso programa Mulheres Poderosas. Eu sou Silvia Canquerini e junto com Karen Abbe a gente segue até às 16 horas. Hoje, Mulheres Poderosas abordam um tema importante: disfunções sexuais e prótese peniana. Para falar sobre o tema e orientar os nossos internautas sobre este assunto, trouxemos um convidado também poderoso, Dr. Paulo Egídio, e eu vou pedir para a Karen falar um pouco sobre o Dr. Paulo Egídio. Boa tarde, Karen. Boa tarde, Silvia. Boa tarde, internautas. Bom, o Dr. Paulo Egídio, urologista e andrologista, é internacionalmente reconhecido como um dos maiores especialistas da atualidade em curvatura peniana e impotência sexual. Já realizou mais de 1000 cirurgias, incluindo pacientes do Brasil e do exterior, de correção de todos os tipos de curvatura peniana, com sua técnica cirúrgica diferenciada, técnica de Egídio. Boa tarde, Dr. Paulo. Boa tarde, um prazer. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, o prazer é nosso. Eu tenho certeza que o nosso internauta está curioso, tem muitas dúvidas a respeito aí, porque ao contrário do que a gente acha, muitas disfunções elas podem ser evitadas e existe até uma prevenção. Agora, Dr. Paulo, vamos falar sobre as principais disfunções sexuais. Quais são? As principais disfunções no paciente mais jovem são problemas de ereção muito mais relacionados à ansiedade. A ansiedade tem um bom desempenho. E muitas vezes também o problema da ejaculação precoce. A ejaculação precoce ela comete 30% dos homens, principalmente o mais jovem. Mais jovem a gente diz em que faixa? Naquela faixa que está iniciando a vida sexual? Até eu diria os 30 anos de idade. Existe uma inexperiência desse jovem, um fator de desempenho, que ele se cobra de ter um bom desempenho. Preocupação de acertar, né? Em ter sucesso nas suas relações. Essa carga de ansiedade está muito relacionado no paciente mais jovem a problema de ereção e ejaculação precoce. Ejaculou, perde a ereção. Fisiologicamente, ejaculou, a ereção não é mantida. Pode ser mantida por um tempo um pouquinho maior, mas fisiologicamente vai perder a ereção. Então, é muito confundida a ejaculação precoce com o problema de ereção. Certo. O que é? O problema de manter a ereção é porque ejaculou rápido e perdeu, então é ejaculação precoce, né? Não é um problema de impotência, vamos dizer, propriamente disfunção erétil. Não é um problema de ereção, é um problema de ejacular rápido e fisiologicamente perde a ereção. Karen, a gente já tem a participação do internauta? Por enquanto ainda não, eles ainda não entraram, acho que eles estão um pouquinho com vergonha, falando isso não é problema meu, mas estão ligadinhos. Que aliás não vejo por que, né? Um tema tão interessante no sentido de esclarecer dúvidas, não é, Karen? Inclusive, assim, doutor Paulo, eu queria perguntar, o que leva a essa ejaculação precoce? Fora a ansiedade, existe um outro fator? Existe um fator do paciente que vai ficando mais velho e começa a ter problema de manter a ereção. Às vezes ele não é mais ejaculador precoce e a partir do momento que ele começa a enfrentar problema de manter ou ter uma rigidez boa no pênis, ele fica ansioso de terminar logo, senão ele vai acaba gerando essa ansiedade, eu tenho que ir logo antes que eu perca a ereção. E acaba virando um ejaculador precoce secundário, ou seja, ele não era mais ejaculador precoce, ele passou a ser secundariamente ao problema de ereção. Isso mais ou menos em que faixa de idade? Assim? Isso a partir dos 45, 50 anos, quando o homem já começa a ter algum déficit de ereção. Déficit de ereção. Assim, doutor Paulo, eu vi uma matéria que falava sobre a angulação do pênis. Isso é que com 30 anos diz que a angulação mais retinha e depois vai caindo. É verdadeiro isso? Precisa ser diferenciado, por exemplo. À medida que o pênis fica rígido, imagine ele flácido. A partir do momento que ele vai ficando rígido, ele assume uma angulação. Esta angulação vai depender da fixação aqui da base do pênis, no osso da bacia. Cada um tem uma angulação de fixação e angulação desse osso. Então, na verdade, você pode ter pênis mais para cima um pouco, mais na horizontal com o chão, ou eventualmente um pouco mais para baixo. Agora, veja,
Esse problema da angulação está, em alguns pacientes, relacionado ao problema de rigidez. Se ele não fica bem rígido, ele não levanta. Agora, também tem que fazer um diagnóstico diferencial de problema de curvatura no pênis. Ou seja, às vezes ele fica bem rígido. O que é rigidez no pênis? Porque seria esse diagnóstico seria para detectar se é uma anormalidade ou se é uma curvatura dentro do normal. Ou seja, a curvatura no pênis só se apresenta com o pênis ereto. E a curvatura máxima tem que ser avaliada na rigidez máxima. Rigidez no pênis é você palpar e ele estar rígido. Não é simplesmente ele encher. Isso chama-se tumescência. Muito confundido. Muitos pacientes, a gente pergunta às vezes em consultório, como é que está a sua rigidez? Como é que está a sua ereção? Doutor, uma maravilha. Aí eu induzo uma ereção, porque tem como eu deixar o pênis ereto no consultório com remédio. Ele não Para sai de fazer o estímulo sexual, exame, é para isso fazer o que exame. é feito. Com remédio. Então ele tem ereção independente da vontade dele. No momento que eu, no consultório, propicio uma rigidez nesse pênis com remédio, eu vou tentar transformar em dados objetivos o que ele tem na prática com o achado ali na hora do consultório. Porque ali eu palpo, vejo se está efetivamente rígido. Não é raro, às vezes, que o doente confunde rigidez com tumescência. Para o pênis engordar e ficar tumefeito, não quer dizer que ele seja rígido. E às vezes não tem suficiência para penetrar, ele dobra. Daí vai o problema de achar que não finaliza as relações, que tem dificuldade na relação. Ah, mas eu tenho rigidez, mas acontece que não finalizo. Em função disso. Ou penetra, fica escapando, fica dobrando. Agora, a curvatura só se apresenta com o pênis rígido. E ela vai ser máxima na rigidez máxima. Então não adianta avaliar o quanto o pênis é curvo se ele não estiver bem rígido. Entendi. Às vezes, se ele não está bem rígido, apresenta uma curvatura assim. Ele bem rígido apresenta assim. É bem diferente. Então, às vezes, o doente traz uma foto. Hoje é fácil fazer foto digital, né? O celular tira. Doutor, olha, eu vejo a angulação do pênis na foto. Se essa angulação do pênis ele está ligeiramente curva e a angulação assim para baixo, aqui na base, eu já posso inferir que ele não está com uma rigidez máxima. Mostra um pouquinho pra gente ali naquela Então, câmera, veja. por favor. Às vezes ele está assim e a curvatura mostrando assim, ele traz uma foto. Uma curvatura leve, certo? Só que a angulação está baixa. Eu sugiro pela foto que ele não tenha uma boa rigidez. A foto às vezes confunde muito a queixa do doente com o que eu estou vendo. Então às vezes eu tenho que induzir a ereção no consultório para deixar o pênis totalmente rígido e aí avaliar a curvatura de fato como ela é. Porque só assim que eu consigo definir uma conduta em relação ao problema. E assim, Os homens têm um pouco de... Desculpa, Karen. Não, Os homens, eu imagino que têm um pouco de dificuldade de falar sobre os seus problemas, as suas disfunções. Mas imagino também que elas sejam mais comuns do que a maioria das pessoas acredita. A partir dos 50 anos, estatisticamente, isso é uma estatística americana, mais da metade dos homens tem algum grau de disfunção erétil. Isso é que confunde muito, porque o paciente às vezes imagina o seguinte: disfunção erétil ou impotência quando não reage nada. Quando é está assim. mortinho. Quando está morto total. Aí é grau severo. Aí para correr Antes atrás do disso, prejuízo é mais difícil. Antes disso, ele passa por uma disfunção leve, moderada, até chegar ao severo. Antes Então, da muitas gente vezes é falar mal interpretado. especificamente de uma doença que é mais comum do que a maioria das pessoas imagina, eu queria perguntar assim, quando é que um jovem detecta que ele tem algum tipo de problema e ele deve procurar um profissional?